Começando mais um episódio aqui no Tá Ligado. Hoje é um assunto mais sério, tá bom? Sem muita palhaçada. Vou tentar, tá bom? Hoje eu tô com a advogada aqui, doutora Mariana. Seja bem-vinda, muito obrigado, tá Um bem? prazer. Se apresente para o nosso público, quer ler a sua câmera também. Você fala, eu sou a Mariana e tal, essas coisinhas. Um prazer estar aqui, primeiramente, num papo mais descontraído com o Ícaro. E vai ser muito legal eu poder aí auxiliar todos os seus ouvintes a tirar dúvidas, falar sobre questões de imigração, sobre visto, a importância de você aplicar para um visto, ou você que também pensa em empreender, em sair da caixinha, sair da CLT e pensa em, peraí, será que vale a pena realmente eu ir para Portugal, para Europa, prestar serviço? Bom, acho que a gente pode falar aí de muitas coisas legais para te incentivar e dar aquela motivação para você dar espaço. Aí, ó, tá vendo, gente? Muito bom você falar disso, negócio de sair da CLT, eu me interessei por isso, tá? Então vamos, vamos me ajudar com isso. Eu te chamei aqui porque, quando eu vim pra Portugal, aconteceu uma situação comigo que até hoje eu tive dúvida por que aconteceu isso. Eu acho que poucas pessoas sabem, né? Eu falei pra algumas assim, mas bem por alto, mas nunca fui tão a sério no assunto, tão a fundo no assunto igual eu vou hoje. Já fui deportado aqui. Acredita, já fui deportado. Cheguei no aeroporto de Lisboa, fiquei ali 3 dias e voltei pro Brasil. Mas acho que isso aconteceu por conta da desorganização. Então, ao meu decorrer dessa conversa, eu vou te explicar o que aconteceu exatamente. Mas o que é preciso para a pessoa entrar da maneira certa, sem ter esse tipo de problema que eu tive? Foi como uma tomada de decisão impensada. Você Exatamente. veio na cara e na coragem, vou ver se cola e Exatamente, tentou foi fazer isso, foi acontecer. isso. Eu trabalhava num restaurante, aí o pessoal falou, olha, tem uma oportunidade de trabalho em Portugal, tal, a gente vai levar você, não sei o quê. Então, não ia pagar nada, eu falei, não, vamos. Só que assim, eu era um dos primeiros que estavam vindo pra cá, então eles não tinham muita noção do que fazer exatamente. Eles achavam que era só chegar, comprar passagem, você vai entrar isso. Mas tem vários fatores que fazem a gente conseguir entrar aqui certo. E, É, e um dos fatores foi que reserva de hotel tava errado por muitos dias. Então, vai falando mais que eu vou explicando onde é que eu tava errando. Continua. O pronto. que Então eu precisa? preciso entender um pouquinho melhor. Mas realmente, um tempinho atrás, eu acho que muitas pessoas se aventuravam e vinham com uma mão na frente e outra atrás, achavam que seria muito fácil, que seria tudo muito tranquilo. E na verdade, quando chega aqui, quando você vem de forma desorganizada, tudo acontece para que não dê certo que você fique. Diferentemente de quem vem organizado, quem começa a estudar a cultura do local, porque até a cultura, até a parte de imigrar em si, a viagem, será que vão me aceitar lá? Como eu tenho que me colocar para trabalhar lá? Quais são as opções de trabalho existentes que mais precisam de imigrantes? Então, assim, tudo é uma questão importante de ser estudada antes, né? Uhum. Para a gente não ter esse risco. Então, é claro que se você vai como turista, ótimo, você vai lá, vai descobrir, vai saber, vai acontecer, e depois volta. Esse é o objetivo ir para lá? Presta aí uma candidatura para empresas, para Uhum. restaurantes e verifica se realmente tem uma vaga para você. Se a empresa precisar te contratar, você pode até aplicar para um visto Uhum. através dessa promessa aí de trabalho que eles vão lhe dar. Então, se foi esse seu caso, que algum restaurante queria te trazer para cá, eles poderiam ter começado por aí. Peraí, se eu quero expandir para Portugal a minha empresa, quero que o meu restaurante tenha força lá em Portugal. Nada melhor do que ter bons profissionais. E se de repente você já trabalhava com eles no Brasil, por exemplo, era Uhum. importante para eles levar você para lá também. Para Portugal, porque você já conhecia do ambiente do restaurante e Exato. eles queriam que você continuasse lá formando a equipe deles em Portugal. Então, poderia ter sido por aí. Se foi isso que aconteceu, parto do princípio que sim, a própria empresa, quando abre o restaurante em Portugal, ela pode enviar para você uma promessa de trabalho e você, ainda no Brasil, aplicar para um visto de trabalho. Uhum. Através desse visto de trabalho, que é feito na embaixada, no consulado português do Brasil, você espera chegar o visto, como se fosse aquele visto dos Estados Unidos de turismo, Sei, sei. mas é um visto mesmo de visto de residência, tá? E aí você entra em Portugal já com esse visto. Você tem 4 meses para chegar em Portugal, a partir do momento que o visto é deferido e entregue a você. E depois que você chega em Portugal, você tem que vir. Nessa forma, você não precisa nem vir com passagem de ida e volta. Você Uhum. precisa comprovar, obviamente, que você vai vir, então tem que ter a passagem de vinda. A de volta não precisa porque você vem trabalhar. Então, você só compraria uma passagem aérea, por exemplo. Uhum.
Já teria aí uma economia. E, além disso, você, claro, se não tem aonde ficar, primeiramente você vai arrendar ali um espaço por 30 dias, conhecer o lugar que você vai morar, para depois procurar realmente onde você vai fazer um contrato de arrendamento. Então, pode alugar um Airbnb, um hotel, mas assim, tem que ser realmente uma reserva, né, fidedigna, porque na hora que eles forem verificar, eles têm que saber que você vai estar lá caso alguma coisa aconteça. Afinal, Portugal está se responsabilizando que você vai vir de boa fé e que aqui vai trabalhar através desse visto de trabalho. Mas pode ser que as pessoas cheguem aqui e só façam besteira. E aí, como que eles vão mitigar os riscos que o Portugal corre, né, por trazer um imigrante? Também tem esse lado. Então, é importante que a pessoa entenda que esse lugar que você diz na hora da imigração, que é onde você vai ficar, é justamente que se algo acontecer, eles vão lá verificar se está tudo ok. Ah, ele está ali, ok, então já está. E também é importante que as pessoas saibam, o teu contrato de trabalho, ele valeria como prova de meios de subsistência para você entrar em Portugal. Não tinha nada disso. Como você não tinha nada a demonstrar que você, quando faz uma viagem de turismo, você precisa comprovar que no primeiro dia, vamos supor, você comprou uma viagem em Portugal, do Brasil para Portugal, você pode ficar 3 meses, né, como turista. 3 meses de reais para euro, você vai gastar um dinheiro, sem dúvida. Foi aí que aconteceu, é que eles perceberam. Minha passagem era de 35 dias. Pois E é. eu tava com, tipo, 500 euros. Pois é. Só que eu não ia gastar nada aqui. Eu ia chegar a trabalho, eu ia chegar, só que não tinha como, porque não tinha Como é contrato que de você trabalho. provava? Eu não tinha contrato de trabalho. Pois é. Foi aí que as pessoas não foram se conectando e ele falou, você vai ter que voltar, porque você não tem como ficar aqui esses 35 dias. Pois é. Porque a minha intenção era, o que era pra gente fazer? Chegar, passar os dias aqui e dar manifestação de interesse. Existe isso ainda, manifestação de interesse? Já não existe mais. Então. A manifestação acabou em 2024. Aí, tá Porque vendo? justamente estava acontecendo muito isso. É. As pessoas usavam a manifestação de interesse como a regra e não como a exceção. Hum. A manifestação de interesse era só uma exceção à regra. A regra é, se você vai vir trabalhar, você aplica para um visto de trabalho. Só que o que todos os brasileiros faziam? Ah, não, mas se tem a manifestação de interesse aberta, é só eu chegar lá, aplicar para a manifestação de interesse e depois eles me Foi o que chamam. eu pensei. Muitas pessoas faziam isso. Tanto que quando eu vim também, vi um jogador de futebol do Brasil, inclusive ele era até famoso, meio famoso na época, era reserva de um time lá. E ele também ficou na mesma sala que eu, foi preso, não voltou. E voltou pro Brasil, porque não tinha contrato de trabalho. Ele ia fazer um teste no time, era no Benfica, e teve que voltar. Então ficou nós dois lá no quarto chorando lá. Porque uma das provas principais quando você passa na imigração é você conseguir comprovar que você possui 70 euros para o primeiro dia que você vai ficar. Então, por exemplo, o teu caso, se você tinha uma passagem para 35 dias em Portugal, vindo dia 1 de janeiro e voltando dia 5 de fevereiro, 35 dias, colocaremos assim. Se você vai ficar 35 dias aqui, você tem que comprovar para o policial na imigração, caso ele lhe pergunte. Tem policiais que não vão se preocupar e não vão perguntar, mas podem ser que perguntem. E se perguntarem, você tem que comprovar que você tem 70 euros no primeiro dia e 40 euros nos dias subsequentes. Olha, tem Então, essa quando você taxa. soma isso tudo, como é que você vai comprovar? Entendi. Ou você tem que comprovar com um comprovativo no seu extrato bancário, ou um cartão de crédito com esse limite, ou comprovar por um termo de responsabilidade que alguém que aqui mora, ou algum português, ou algum amigo seu com residência vai se responsabilizar por você nesse período. E outra coisa também, eu lembro que eu tinha tirado o passaporte poucos meses antes de viajar. Isso também conta na hora? Tipo assim, eu tirei o passaporte em novembro, eu já tava pra viajar em janeiro. Não deveria Eles são contar. muito Se a pessoa novo, vem seu toda passaporte. certinha, né? Ah, veio com visto de trabalho, veio para trabalhar. Não, Ou isso não então no veio com final. visto de estudo, veio para estudar. Você ter tirado o passaporte 2 dias antes do visto ou no dia do visto, isso aí é indiferente. Mas o problema todo foi porque justamente você veio como turista, mas veio para morar. Aí o policial tem Ele já sexto pegou na sentido. hora, Ele ele ali já já pegou e já viu que tinha alguma coisa errada e já... Tem muitos que passam, sem dúvida. Mas isso não é o ideal, porque cada vez mais a gente vê o quanto os imigrantes têm sofrido para conseguir um documento em Portugal. E sem esse um documento, você não consegue o trabalho. Não Porque consegue. sem o NIF, você não consegue trabalhar. Sem o NIS, você não consegue um contrato de trabalho. Não faz muito sentido. Aí sem trabalho, você não consegue se sustentar em Portugal. Como é que você vai, né, viver? Exato. Então é uma coisa que é um ciclo, né? Se você... É complicado, então... E você sabe como é que funciona lá dentro da imigração, depois que a pessoa é detida? Então, conta um pouquinho aí, que essa parte aí realmente... Eu fiquei numa salinha, não podia entrar com o carregador do celular, não podia, com o meu carregador. Tive que tirar o cadastro do meu tênis. E tinha uma blusa que eu tinha, que tinha um negocinho que tinha que tirar. Eu perguntei por quê? Porque tem muitas pessoas que fogem do país dela e depois não quer voltar e acaba se matando lá.
Acontece isso, não sei se aconteceu, Caramba. mas foi um dos motivos que eles me deram. E eu fiquei, parece que eu tava realmente preso. Foram três noites e 4 dias lá. Que eu saí logo no final do outro dia. E eu me senti muito, muito preso, eu me senti mal esse dia. Eu falei, caramba, eu nunca fiz nada de errado no Brasil pra chegar em Portugal. Foi o final de semana mais louco da minha vida. Passei na Europa, fiquei preso e voltei pro Brasil. Você nem saiu do aeroporto, então? Não saí do aeroporto, não pisei nem Mas fora. como é que foi? Você chegou, comprou a passagem aérea, chegou aqui na imigração, eles Não, falaram, o pessoal comprou a passagem lá, cheguei, entreguei pro pessoal lá, imprimi a passagem e vim. Fez tudo certinho lá do Brasil. Aí cheguei, o policial começou a fazer as perguntas lá na imigração, né? Aí foi me pegando de lado, jogando pro outro, e eu o tempo todo neguei até o final, que não ia trabalhar, que eu ia visitar, com essa minha cara de turista, né? Ele falou assim, você não vai visitar? Eu falei, vou. Aí começou a puxar extrato, essas coisas, eu vi que eu não batia, porque, poxa, comecei a passar 35 dias no país. E outra coisa também foi muito errado também, só que a gente descobriu depois, todo mundo era muito novo nisso. claro. Que eu tava com a reserva de um dia no hotel. Aí ele me perguntou, por Ah. que você tá com a reserva de um dia se você ia ficar 35 dias? Eu falei, não, foi o que eu achei. Tá vendo? São coisas que não se Exato, encaixam. não sei, foi um erro, foi muito erro. Só que depois aconteceu de a gente fazer certo. Você vai ficar 35 dias e tá com um dia de reserva. Então, eu falei, não, vou chegar lá, vou procurar um hotel mais barato, vou ficar mais de boa. Claro, Ele, claro. tá bom, entendi, tá bom. Mas não deu Então, certo. assim, pela tua experiência, pelo que você sofreu nessa salinha, Uhum, passagem aérea que você comprou que não foi reembolsado com certeza. uhum, Então, assim, não. por tudo isso, você indica que a pessoa faça Tem que tudo fazer certinho tudo e certo. Por faça isso um que... visto. E, inclusive, no meu passaporte agora tem um carimbo diferenciado lá. Um carimbo, é um carimbo É, assim, fica e tem umas marcado. canetinhas marcadas assim. Então, onde eu chego, o policial sabe. Tanto que eu não mudei. Eu falei, não, vou com o mesmo passaporte. Aí passou 15, 20 dias depois, aí eu vim de novo. Aí eu fui só que dessa vez eu fui pra Espanha. Aí chegou na Espanha, os policiais pegaram o passaporte. E tá tudo certo em espanhol, né? Que eu não sei. Aí eu falei, sim. Ele olhou pra mim e fiquei lá mais 5 horas naquela salinha também. Não sei porquê, mas eu fiquei tomando chá de cadeira lá. Caramba! Eu falei, então, o que eu vou fazer aqui? Ele, espera. Um pouquinho. Eu falo, meu Deus do céu. Aí foi lá e liberou. Ele falou assim, ó, carimbou. Eu falei, nossa. Aí eu chego aqui em Porto, né? Achando que tava de boa, o policial me chama em carro. Olhou assim, e aí, tá tudo ok? Eu falei, tá, pô, tá de boa. Só que nessa segunda vez eu vim mais à vontade. Da outra vez, a primeira eu vim parecendo um pastor todo arrumadinho. O cara viu assim, esse cara tá querendo enganar quem? Só que a segunda vez eu já vim tipo, seja o que Deus quiser. Aí consegui entrar, mas foi complicado. Tanto que agora consegui pegar minha residência, consegui pegar tudo. E esse carimbo não me atrapalhou. E tanto quando eu fui embora de Lisboa, o policial falou assim, olha só, você não tá sendo... Esse carimbo vai te atrapalhar em nada. Só que você precisa vir certo da próxima vez. Claro. Então eu falei, preciso trocar de passaporte? Ele falou assim, não precisa trocar de passaporte, tá tranquilo. E era uma das coisas que eu tinha medo, que tem que fazer outro passaporte, porque seria outro processo, mais alguns meses pra chegar o passaporte e tal. Fora o valor gasto. Tem muitas Fora o pessoas que valor acabam gasto. tendo que fazer um outro passaporte. Enfim, é por isso que às vezes o barato sai caro. Às E, vezes a não, gente saiu acha caro, eu que... paguei 4 passagens praticamente. Pois é, Foi a pois é. ida e volta de uma, e a ida da outra que eu vim, né? Pois é. E cancelou a volta. Fora essa perturbação, né? De ficar numa salinha no aeroporto, depois outra salinha no outro aeroporto. É uma frustração muito grande e acho que Foi quando a gente organiza e faz tudo melhor, até a imigração, que imigrar não é fácil, Não é. né? São desafios diários. Uhum. Que a gente vai até, igual um camaleão, vai vestindo aquela roupa e vai Se adaptando, se às coisas. adaptando, se misturando e vai fluindo, né? Uhum. Mas imigrar já não é fácil. E você vir de forma desorganizada ainda é pior. Completamente. Então, assim, por isso que também houve o cancelamento da manifestação de interesse, que já não existe. As pessoas que fizeram. Era uma forma das pessoas se Eu regularizarem. não sabia que não Concordo. tinha mais, nem procurei Agora já saber. não tem mais. E por isso que agora, não só agora, né? Sempre foi recomendado fazer o visto de residência se você vem para morar, para viver em Portugal ou para investir. Mas se for o caso de turismo, continua sendo possível vir, entrar e aqui está. Ainda assim, para os próprios turistas é importante que eles entendam que se você tem uma passagem aérea para 30 dias, então você tem que ter como comprovar aonde você vai ficar, se é na casa de alguém, se é num hotel. Se for na casa de alguém, Senão tem você a vai tal da dormir na carta rua. convite, né? Isso, que é o ok. termo de responsabilidade. A carta convite é um nome muito comum que se usa, né? Mas nada mais é que um termo de responsabilidade, onde alguém que aqui vive, Tem já documento? tenha residência válida, Residência. ou um português, que seja cidadão europeu, né? Vá se responsabilizar aqui por você. Ou seja, vai dizer que você vive com ele, que você vai morar com ele por esse período, vai, né? Estar lá, vai dormir na casa dele. Porque na rua você não vai ficar. Uhum. Se tiver coisa de hotel. vamos dizer. Serve, claro. Se a Serve pessoa vem também. como turista e vai ficar num hotel, não tem problema nenhum. Vai Tá, eu vim apresentar como a turista, passagem. mas eu resolvi morar. Como é? Se eu não tenho manifestação de interesse, como é que eu faço agora? Pois é, isso daí, se você vem como turista, você vem turistar. Se você Ah. quer viver em Portugal, morar, trabalhar, estudar, aí você tem vistos para cada tipo de situação. Mas nesse caso eu vim, depois eu decidi no meio da viagem que eu ficar. Mas eu tenho que voltar pro Brasil, resolver tudo lá, depois vim? É isso?
Não, se você veio como turista e teve aqui a oportunidade de escolher estudar, por exemplo, você pode aqui se regularizar através do estudo. Sem precisar voltar. Aí sem precisar voltar. Aí depois que você concluir os seus estudos, aí sim, você pode trocar para um trabalho se você começar a trabalhar na mesma área, ou uma área conexa àquela que você escolheu estudar. E dentro do próprio estudo, as pessoas precisam entender que é importante você, quando vem de lá, estudar. Porque, mal ou bem, você vai entender como é que funciona a cultura, vai entender como funciona o mercado de trabalho, vai entender que aqui tem muitas coisas que a gente acha que é parecida, mas tem muitas coisas que são parecidas, mas são totalmente diferentes. Então, estudar engrandece o seu currículo em qualquer lugar do mundo. E fora que você ter um curso aqui, se você decide depois voltar de novo para o Brasil, já é outra coisa. Já tem uma outra porta aberta. Exatamente. Né? Então, tem essa forma, se a pessoa quiser realmente estudar, de poder aqui ficar para estudar. E se o curso for maior de 12 meses, ela pode ter direito a uma residência em Portugal. Se o curso for menor, não. Então, aí tem que escolher o curso adequado para o caso dela. Vamos supor, tem clientes que às vezes vêm de turismo, vêm com a passagem de ida e volta, e aqui escolhem se inscrever numa universidade para fazer o mestrado. E como o mestrado normalmente tem data para iniciar, que normalmente você se inscreve em maio e começa em setembro, muitos até voltam, aplicam para o visto, não tem necessidade, mas muitas pessoas preferem porque o teu processo se torna muito mais célere, porque quando você entra com um visto, Portugal vai olhar para você como uma pessoa que já fez tudo correto desde o início, né? Então, o teu processo para adquirir documentos através de um visto é mais fácil, a abertura de conta bancária é mais fácil, procurar emprego é mais fácil, porque se você vem para estudar e acaba tendo que trabalhar também, porque existem cursos que você é permitido trabalhar e estudar, então é uma opção que você também possa vir a ter, né? De poder fazer um dinheiro enquanto você não está indo no seu horário de estudo. Claro que se seu propósito é estudar, você não vai trabalhar enquanto estiver tendo aulas, né? Mas se você conseguir ali organizar seus horários para que você estude de manhã ou estude à noite, trabalhe de manhã ou trabalhe à noite, não tem problema nenhum também. Mas o ideal é que a pessoa seja sempre organizado, né? Eu já não fui tanto, né? Mas isso acontece com muitas pessoas, mas eu acho que tem mudado muito o pensamento das pessoas por conta dessa situação. A imigração agora está muito em cima, tanto no aeroporto quanto os policiais na própria rua aqui, no dia a dia, de quem vive aqui. Tem muitas... Inclusive, eu tô com minha residência aqui. Se aparecer o policial ali, agora eu falo assim, opa, eu tô aqui. Porque a gente tá tendo que andar assim, né? Mostrando que tem. Porque quem não tem, ganha uma carta de expulsão e tem que sair do país em 20 dias. E essa carta de expulsão, como é que funciona isso? Tipo, você tá em casa e vai embora. E agora? Você, tipo... O que o CEF era antigamente, que era algo muito mais maleável de você agir conforme a lei prevê, hoje a AIMA, né? Porque mudou de CEF para AIMA. Sim. E quando passou a ser AIMA, todos os instrutores do processo e os diretores que vão ali deferir o teu processo ou indeferir, eles estão olhando para os documentos com muito mais exigência. Então, a AIMA começou a ver, peraí, esse atestado da junta de freguesia já não serve mais, porque tem um monte de gente vivendo na mesma casa. Isso já aconteceu. Isso daí não pode acontecer. Como é que num T1 vão viver 10 pessoas? Eu já vi isso. Não existe, né? Então, eles começaram a cobrar uma declaração do próprio proprietário do imóvel a referir se você está lá vivendo ou não. Porque, afinal, se alguma coisa acontecer, eles sabem que você está lá vivendo porque teve uma pessoa que ainda testemunhou por você. Então, para isso que eles mudaram essa exigência. Esse é um dos documentos que eles também têm exigido. Então, assim, tudo está ficando muito mais rígido. No sentido deles, precisam organizar, porque estava tudo muito desorganizado. Isso vai ser bom para quem aqui escolheu viver também. Porque no futuro, quando tudo estiver mais organizado, eles vão ter mais tempo para instruir um processo mais rapidamente. Hoje tem tantas pessoas à espera que a AIMA trabalhe, que eles não conseguem dar conta de tanto processo que eles possuem. Desde a pandemia. Então, de todo, eu acredito, assim, positivamente, que algumas questões que eles estão mudando internamente na AIMA sejam para beneficiar no futuro. Mas é claro que também não pode ser prejudicial a quem já aqui está. Então, eles precisavam criar um regime transitório para as pessoas que aqui estavam e que não tiveram tempo, por exemplo, de fazer uma manifestação de interesse como você teve. Tiveram muitas pessoas que não tiveram esse direito. E sendo brasileiros, eles poderiam ter aplicado para um artigo 87A, que é voltado para brasileiros. Agora, com a mudança da lei, já não dá. Antigamente tinha uma parceria entre Brasil e Portugal com essa situação Ainda toda? tem. Por isso que, quando a pessoa pensa em vir para Portugal, o visto que ela vai aplicar de residência é muito mais fácil de você aplicar e vir com visto para residir em Portugal, porque existem acordos que vão facilitar essa vinda tua, do que você vir como turista e aqui se regularizar. Isso não existe.
para você conseguir depois um documento é muito pior. Então a gente tem que colocar numa balança toda aquela decisão que a gente toma, né? Então é importante que as pessoas também entendam que se você tem um propósito, não, eu quero me mudar, quero tentar ir viver fora. Então, peraí. Vamos ver como é que é lá. Vamos dar um passo atrás primeiro para que amanhã você consiga dar 3 para frente. Então, o que eu tenho que fazer para, de forma legal, eu conseguir chegar lá e conseguir um emprego amanhã, por exemplo? Poxa, então começa a verificar se é possível aplicar para um visto para o seu caso. Não, eu quero só estudar. Tem direito a visto? Tem direito a visto. Eu quero fazer meu mestrado. Não, eu quero fazer minha universidade que eu não tive oportunidade de fazer no Brasil. Eu vou me inscrever numa universidade. É possível? Claro que é possível. Você vai se inscrever, se for aceite, vai ter uma carta de aceitação dessa universidade, você vai aplicar para um visto. Ou não, eu quero só fazer um curso profissional, um curso técnico, porque eu já trabalho em restaurante no Brasil e eu quero começar a trabalhar na restauração como chefe de cozinha em Portugal. Poxa, um chefe de cozinha aqui em Portugal ganha razoavelmente bem, né? E você vai trabalhar com aquilo que você gosta. E tem várias escolas profissionais que você pode estudar sobre cozinha e ser um chefe de cozinha. Então, você já vem com meio caminho andado. Você já vai ter muito mais oportunidade no mercado de trabalho do que aquela pessoa que veio sem nada. E muito mais facilidade para fazer seus documentos, para fazer sua residência, para ficar legal em Portugal. Observei também que tem pessoas que fazem o curso lá no Brasil, mas quando chega aqui o curso não é válido. Por quê? Sendo que é quase a mesma situação. Você diz para quem tem... Tipo, da área do hospitalar mesmo. Tipo, a pessoa faz o curso de enfermeira lá, chega aqui e não tem que fazer de novo, novamente. Tipo, por quê? Existem algumas burocracias, né, que precisam ser cumpridas. Então, por exemplo, quando você vai revalidar um diploma de enfermeiro, tem muitos enfermeiros que no Brasil são técnicos e não têm a graduação, a licenciatura de enfermeiro. Então, é diferente a forma de revalidar. Okay. Pode ser que na hora que ela vá revalidar, se o diploma dela e o histórico escolar dela não for suficiente com a grade curricular da enfermagem em Portugal, ela tenha que fazer algumas disciplinas adicionais, sim, para depois aquela revalidação acontecer. Mas isso dá para saber estando lá no Brasil? A pessoa às vezes vem iludida. Dá. Ela encontrando uma empresa que trate de revalidação de diplomas ou até um escritório que possa entender como é que está o histórico escolar e o diploma dela, qual foi a formação que ela teve, por exemplo, no nosso escritório. A gente tem muitos médicos e dentistas que eles começam a revalidar o diploma antes mesmo de se mudarem para cá. A maior parte deles precisam fazer ou um mestrado ou algumas disciplinas adicionais. Antigamente era mais fácil, hoje já está tudo muito mais exigente. Porque eles começaram a ver que existem algumas exigências na hora que a pessoa se forma aqui, que lá às vezes não tem no outro país. Então eles ao analisarem, a grade tem que ser, eu estudei fisiologia, tem que ter fisiologia aqui. Eu estudei, sei lá, anatomia, tem que ter anatomia aqui. Se for tudo certinho, vai ser revalidado por completo. Se não, você vai ter que fazer aquelas disciplinas que você não cursou lá, mas que aqui exige na grade, quando aqui você tiver. Até pra quem quer ser Uber mesmo, aqui tem que fazer um cursinho de 150 horas lá no Brasil. Não, você pega o carro, o aplicativo, dirige, pronto. Então a pessoa vem lá, eu trabalhei de Uber no Brasil, lá vou fazer dinheiro também. Chega aqui, tem que perder 150 horas pra começar a trabalhar. Então... E tem que trocar a carta de condução. Tem muita gente que não sabia disso, depois se perdeu aqui. Quando eu me mudei para cá um tempo atrás, ainda era obrigatório para você conduzir qualquer carro, mesmo sem ser profissionalmente, você fazer a troca da carta de condução. Depois começou outros acordos. Quanto mais brasileiros vêm para cá, mais acordos existem entre Brasil e Portugal. Então, Portugal, como tem uma boa relação com o Brasil, ele sempre inova nos acordos. Então, o que o Brasil e Portugal fizeram? Não, mas espera aí, a carta de condução do Brasil está em português. A carta de condução em Portugal é em português também. Os policiais daqui conseguem ler e entender que aquela pessoa está habilitada para conduzir ou não? Consegue. São as mesmas categorias, A, B, C, D e E. Ótimo. Então, eles começaram a fazer um acordo de que você, se vai conduzir para você, no seu carro, você tem o direito de conduzir com a sua carta de condução do Brasil. Não precisa trocar. Não precisa trocar. Okay. Agora, se você vai conduzir profissionalmente, aí sim. Aí você tem que fazer a troca da carta da sua condução. No meu caso, eu não troquei a minha. Tem 4 anos que eu tô aqui, eu não troquei ainda. Você aconselha eu trocar ou não? Só se você quiser, em outro momento, fazer aí uma... No caso, vamos supor, é moto. Se eu quiser fazer entrega de moto, eu preciso trocar para Portugal ou continuo com a minha? Profissionalmente, o ideal é que você troque. Profissionalmente, de qualquer forma, tem que trocar, entendi. E uma dúvida que eu tenho, exemplo, a pessoa que está no Brasil agora, ela quer mudar para cá. Dá para ter mais ou menos a noção de quanto que ela vai precisar gastar dinheiro para a pessoa saber, olha, eu tenho que ter pelo menos isso para eu conseguir tudo certinho. 10, 15, 20 mil, não tem noção nenhuma. Você tem mais ou menos... Eu sei que tá sempre mudando os valores, né? Mas pra já, assim, vamos supor agora, quanto que a pessoa precisa?
Eu costumo dizer que Portugal não é um país tão barato quanto era antigamente. Mas isso tem acontecido com todos os países, né? A gente vê também no Brasil uma crise muito grande e as pessoas tendo que precisar de muito dinheiro para viver lá também. Então, aqui a diferença entre o Brasil e Portugal, o que eu sinto mais é o acesso. Aqui, com um salário mínimo português, você tem mais acesso do que você lá com um salário mínimo brasileiro. Obviamente, Claro. né? Então, o que eu aconselho as pessoas quando vêm para cá e querem se mudar é realmente entender como é que funciona, como é que é a cultura. É claro que você não vai encontrar um país perfeito. Não existe perfeição. Não Nem o nosso existe, país nem é o nosso. perfeito. Não é? Então, imigrar também para um outro também não vai ser perfeito. E todo imigrante passa por dores. Então, se você vier entendendo que pelo menos um arrendamento você vai ter que ter, se for um quarto, um torno de 400, 600 euros, aqui em Guimarães talvez seja um pouco mais em conta, não? É um pouquinho mais barato. Quanto que é um quarto O meu aqui? eu pago 250. Pronto. Mas é muito bom. Tipo assim, é difícil achar esse valor. Pois Mas eu é. sei que gira de torno de 300, 350 euros. Um Aí, quarto. num Dividir com quarto. outras pessoas é esse valor. O salário mínimo é 920, que a pessoa ganha 950, vamos colocar aí. Então, um terço, basicamente, você vai gastar naquele quarto ou num arrendamento, quando for mais interior. No Porto, eu acho que no mínimo está sendo 400, Porto é mais 500 caro. euros. Lisboa, então, nem se fala. Por isso que muitas pessoas estão agora procurando mais os arredores dos centros grandes de Lisboa e Porto. Porque lá já tem tanta gente que acaba ficando mais caro, porque é lei da oferta e procura, não é? Exato. Quanto mais pessoas que querem, mais caro fica. É normal, porque tem menos acesso, menos condições de você poder ir lá e arrendar um espaço. Tá difícil, né? Mas vai conversando com amigos, pesquisa na internet, sites de relocation ou imobiliárias e faz um contato para tentar entender se é possível ou não você arrendar desde o Brasil, com uma data prevista de quando você vai vir. E os por calções exemplo. também, isso aí também aqui. Ainda Fora que você acontece tem que isso. dar caução. Isso Eu é- já vi Nossa. clientes meus, quando vão arrendar, da pessoa que vai, do proprietário, solicitar o pagamento de pelo menos 6 meses das rendas adiantadas. Isso. Então, assim, quanto mais dinheiro você puder trazer, é melhor, obviamente. Mas, minimamente falando, para o arrendamento, vamos colocar uma faixa de 400 euros se for um quarto. Se você for alugar um T1, acho que no mínimo 600, 700 euros você vai gastar. Exato. T1 é um apartamento de um quarto. Ou um T0, que é como se fosse uma kitnet do Brasil, né? Que é um apartamento único, que tem as banheirozinho. divisões, mas é só um quarto perto da sala e tudo mais. Isso. Alimentação, eu acho que no mínimo uma pessoa vai gastar ali 300 euros, no mínimo, Mês, né? mês. Uma pessoa só. Uma pessoa só. Se for você e sua esposa, você e seu marido, você e mais algum amigo, dividindo, pode ser que gaste um pouquinho mais, obviamente. Isso falando de coisas básicas, tá? Não de, eu amanhã quero ir para um restaurante. Aí você vai gastar pelo menos uns 25 euros a cada ida sua no restaurante. Sim. 20, 15, não sei quanto tá aqui em Guimarães, mas no Porto, pelo menos 20 você vai gastar Não, no Porto restaurante. e Lisboa vai ser sempre mais caro que qualquer outro lugar. Não tem jeito. Se você comprar aquele prato pronto, né, no almoço, sempre tem um desconto. Aqui existe muito prato executivo. Se for o prato do dia, né, do restaurante, é mais barato. Então, tem algumas dicas que você pode buscar antes. O certo é pesquisar bastante antes de vir e saber que as coisas vão estar sempre mudando. Então, quanto mais... A água é barata, em torno de 20 euros. Um apartamento, uma casa, talvez 25, 30. Não, essas coisas, água, essas coisas é tranquilo. Água, luz, gás, isso aí é mais tranquilo. Mas eu acho que luz também já está um pouquinho mais caro, em torno de 80, 100 euros. O gás também é mais caro, em torno de 80, 100. É porque aqui o gás, ele é, né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser pensado. Fora o tempo... Dependendo de onde vai ficar, também tudo isso conta. Você quer ficar em mais lugar afastado e tal. Então, não dá pra ter um valor exato. Mas tem a passagem, moradia. Eu já falo assim, uns 15 mil reais, tranquilo. Com certeza. Não é? Fora que você tem que Falo em ter reais, uma porque quem tá no economia... Brasil pensa em reais, primeiramente. Até entender como é que funciona o euro, você fala assim, mano, independente de qualquer coisa, 15 mil você... Entendeu? Por E isso que eu fora falo que em assim, reais. você tem um tempo até você conseguir um emprego. Exato. Isso Porque que- você começa a trabalhar, mas você só recebe no fim do mês. Exato. Então você tem que ter uma poupança para se bancar aqui, para te sustentar em Portugal, para te dar o direito de trabalhar e só receber no fim do mês. Uma coisa que eu estranhei aqui foi isso, que lá no Brasil eu recebia dia 15 dia 20, e dia 5. Então, era 2 vezes assim eu recebia. Aqui uma vez no mês eu falava, meu Deus, o dinheiro tá acabando, o mês tá no começo aí. Isso aconteceu, acho que acontece com muita gente, né? A gente tá acostumado a com receber o certeza. dinheiro Lá no Brasil, no nosso escritório do Brasil, a gente paga também os 2 vezes no mês. 2 vezes no mês. Aqui Olha não aí. tem muito esse, Não tem. essa, né?
Mas já Até mais aprendi. ao final do mês, ali no dia 30 até o dia 5 do mês. Uhum. Então a pessoa tem que estar preparada, obviamente. Não tem como, né? Você também não vai vir com uma mão na frente e outra atrás achando que aqui é um mar de rosas. Não é. Imigrar, você já passa isso sufoco várias vezes. Cada vez mais a gente tem aí encontrado pessoas falando sobre xenofobia que sofre nas redes Isso acontece. sociais. Então, assim, tem que vir preparado, tem que entender que aqui não é o seu país, que você está vindo por algum propósito. Ah, eu quero mais qualidade de vida, eu quero conseguir trabalhar e no final do mês comprar aquilo que eu quero. Pronto, então é um país legal para você viver. O clima é agradável, não é como nos outros países mais Que é nórdicos que só são mais frio. frios, né? Aqui você ainda tem sol em alguns momentos. Então, assim, é ter um objetivo. Eu acho que nada mais claro que isso, quando você vai tomar uma decisão, você falar, não, meu objetivo é esse. Eu quero chegar lá num prazo de 6, 7 meses. Então, deixa eu me organizar, deixa eu contratar um advogado que vai me assessorar toda a parte jurídica necessária, documentação, visto, vai me explicar o passo a passo do que eu tenho que fazer quando eu chegar, sobre a minha entrevista junto da AIMA para fazer uma residência. Então, isso é importante. E tem que aí despender um tempo com isso e um valorzinho com isso, porque não tem como você arriscar. Ou você escuta muito YouTube e todas as dicas existentes do mundo, Nossa. que muitas às vezes não são tão exatas, a gente aqui falou muita verdade, né? A Uhum. pessoa não vai gastar pouco aqui. Não Não vai. adianta. Não adianta Não querer adianta. maquiar, porque vai gastar. Vai gastar. O Não começo vai adianta. ser assim. Entendeu? Então, Então, se a pessoa quiser vir pra cá agora, quiser entrar no seu Instagram, perguntar pra você, tirar alguma dúvida lá, falar, você explica pra ela tudo certinho, o que deve fazer, a assessoria ela ter, a chegar aqui, certinho. com certeza. Então, é o momento perfeito pra você deixar a sua rede social ali naquela câmera ali, falar os redes Instagram, Facebook, YouTube, que você puder falar, fica à vontade, tá bom? Bom, se você pensa em investir, estudar ou trabalhar em Portugal, o momento é esse. Ainda existem muitos acordos entre Brasil e Portugal e você pode encontrar o visto ideal para você. Até para estudar, você tem o direito de vir através de um visto para Portugal. Isso tudo te faz, com muito mais organização, fazer com que a sua vida de imigrante esteja muito mais equilibrada e você não tenha tantos altos e baixos. Imigrar não é fácil e sonhar também não, mas se você faz de forma planejada, organizada, tudo fica mais simples. Nossa senhora, obrigado. Palmas pra gente, obrigado. E é isso, muito obrigado você que acompanhou esse episódio aqui até agora. Agora eu tenho uma advogada também, qualquer coisa aí, se eu fizer alguma piada que der errado, minha advogada vai cuidar disso. E é isso, muito obrigado, gente. Tchau, até a próxima. Tchauzinho. Aí, obrigado, doutora. Nossa, Foi top? tirei minhas dúvidas agora. Eu vou para outro país agora. Que, Joe?